Pernambuco sempre foi um estado muito irredento e nós começamos a fazer um trabalho não simplesmente visando a uma candidatura ao governo, mas principalmente a conscientizar as pessoas do que está acontecendo no país. E começamos antes de todo esse desmonte do estado de bem-estar social chegar efetivamente ao cotidiano das pessoas como tem chegado. E mobilizamos sindicatos, associações, toda a sociedade civil de uma forma geral e fizemos esse debate dentro do nosso campo progressista, também debatendo o que está acontecendo em Pernambuco. E por isso que nós conseguimos fazer esse debate em torno de uma candidatura do Partido dos Trabalhadores e que terminou que a base escolheu meu nome para representar. Eu acredito que em Pernambuco faltava disposição, faltava coragem para enfrentar todo um sistema, tanto nacional quanto estadual, e nós terminamos incorporando toda essa vontade que estava presa nas pessoas e está tendo uma aceitação realmente muito boa. Eu nunca acreditei que essa coligação aconteceria. Primeiro porque nós precisamos dar um rumo a Pernambuco com responsabilidade. E seria de uma imensa irresponsabilidade apoiar um governo que está levando o estado à falência. Pernambuco só não está igual a Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul porque, como houve uma modificação nos parâmetros utilizados pelo Banco Central para a classificação dos estados, Pernambuco não pôde pegar mais um empréstimo de 600 milhões de reais. Na verdade, hoje Pernambuco vive pagando dívidas. A gente tem uma dívida consolidada de mais de 12 bilhões, restos a pagar, que de 2017 para 2018 foi de mais de 1 bilhão de reais, quase 1,5 bilhão de reais. Nós pagamos de serviço da dívida quase 600 milhões de reais por ano. Então, tudo isso mostra que Pernambuco, na verdade, porque paga a folha em dia, não significa que está muito bem. A gente tem uma capacidade de investimento baixíssima, abaixo de 20º lugar no Brasil. Então, é uma situação muito grave para a gente apoiar um governo como esse. E também tem toda a questão do momento político que nós estamos vivendo. Não adianta fechar os olhos para o que está acontecendo. Nós estamos há 2 anos em um momento de golpe no Brasil. Então, tudo tem que ser analisado muito na política. O eleitoral é consequência dos posicionamentos políticos que nós tomarmos. E o PT tem uma grande responsabilidade nesse processo. Tem a obrigação de protagonizar tudo isso que está acontecendo. Então, seria a mesma coisa que em 64 você visse Arraes, Brizola, Jango, 2 anos depois, negociando com os militares e negociando espaços na administração pública. Não pode. A gente não tem direito de fazer isso. A gente precisa retomar o crescimento do Brasil pelo campo progressista e estabelecer uma democracia de verdade, que tenha na sua essência a participação, a conscientização das pessoas, aprender com os erros e corrigi-los nas próximas oportunidades que a gente tiver. Então, acho que uma aliança com o PSB de Pernambuco, nesse momento, é algo totalmente sem sentido. É uma questão de responsabilidade, tanto com o Estado, quanto com o momento político que a gente está vivendo. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos vão anotar qual foi o posicionamento do Partido dos Trabalhadores e de suas principais lideranças. E eu tenho certeza que meu nome vai estar do lado de cá da história mais para frente. Eu considero que o PSB está muito sem rumo nesses últimos anos. Na verdade, não tem uma figura que centralize quais são as diretrizes que o partido deve seguir. No impeachment, sem dúvida, teve um papel crucial, né? A gente sabe que poucos deputados, se não me engano 2 ou 3 deputados dos mais de 30 que o PSB tinha, votou a favor do impeachment. E nas votações importantes que participou do governo Temer também, e nas votações importantes não conseguia tirar uma diretriz e enquadrar a bancada, por conta da heterogeneidade do partido em todo o Brasil. Então, do mesmo jeito que tem um PSB daqui de São Paulo que se comporta dessa maneira, tem o PSB da Bahia que é totalmente diferente, tem um PSB do Amapá também que é diferente, tem um PSB da Paraíba que é
mais moderado, mas também sempre defendeu o projeto progressista que a gente tinha à frente da presidência da República. Enfim, não é um partido que você possa dizer que tem uma diretriz nacional. Esse momento não tem como se comparar com nenhuma outra eleição, nenhum outro momento da nossa história. Como a gente está conversando, é um momento em que nós precisamos nos posicionar politicamente. O que vier de eleitoral é consequência. Então, é uma oportunidade que nós temos de conscientizar as pessoas, de ser 10% bolivarianos do que nos acusam, porque só assim que a gente consegue reverter todo esse desmonte do Estado brasileiro que está acontecendo hoje. E o PT tem a obrigação de ser protagonista desse processo. A Arraes foi, em Pernambuco e no próprio país, um dos primeiros políticos a enfrentarem o status quo de colocar a máquina, que colocava a máquina para moer para elites, somente para elite. Era algo tido como natural e tido como subversivo colocar o Estado a serviço de quem mais precisava. E ele, em Pernambuco, principalmente, um estado que era dominado pela elite da cana-de-açúcar, a Arraes bateu de frente com todo esse staff. E foi algo que incomodou bastante. Por exemplo, ele fez o Acordo do Campo. Apesar de a CLT ser de 1943, e na década de 60, em Pernambuco, os trabalhadores da cana-de-açúcar não tinham nenhum direito trabalhista, nenhum direito a férias, a jornada de trabalho, a 13º, nada. Viviam reféns de comprar num barracão de usina e ficavam rolando uma dívida eterna. Tudo isso a Arraes olhou, priorizou e colocou e lutou, enfim, negociou, mediou uma situação de mais dignidade para os trabalhadores. Fora outras políticas de inclusão social, cultural, educacional que ele iniciou desde quando foi prefeito do Recife. Então, acredito que o que fica de Arraes nesse momento, por ele ter mantido naquela época seus posicionamentos, ter tido essa coragem não somente de resistir ao golpe militar, mas de ter dado o primeiro passo em relação a essas políticas inclusivas, fica que a gente precisa ter lado. Acho que um dos maiores ensinamentos de Arraes é a coragem e o lado, a coerência. A PEC da morte, que eles chamam de congelamento nos gastos por 20 anos, mas nós precisamos explicar que não é congelamento nos gastos, é um congelamento nos investimentos, investimento em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, em infraestrutura, que o Brasil precisa. O Brasil não é uma Suécia. O Brasil precisa crescer ainda muito e investir em saúde, em tecnologia, em infraestrutura, significa levar dinheiro para a economia também e atrair, principalmente no Nordeste, se fala no Nordeste, em atrair novos investimentos. Como é que a gente pode atrair para o interior de Pernambuco, por exemplo, grandes investimentos sem uma infraestrutura adequada para recebê-los? Então a PEC da morte é desastrosa para todo o Nordeste e para o estado de Pernambuco também nem se fala, apesar de nós termos tido um grande crescimento durante os governos do PT. Pacotes de maldades, né? Principalmente para o Nordeste. Não é somente a PEC da morte. A PEC da morte é um desastre, é desastroso para todos nós do Nordeste. Mas o que precisa ser revisto também, além de revogar essa PEC, é rever o Pacto Federativo. Porque, na verdade, durante os governos do PT houve uma política de diminuição da desigualdade regional, mas se você observar, os estados e os municípios não têm a autonomia que deveriam ter para uma federação. Então a gente fica refém de uma política de governo, quando deveria haver uma política de Estado de diminuição das desigualdades regionais. E foi isso que o presidente Lula fez, mas nós precisamos fazer uma discussão e os governadores e as governadoras têm que puxar para si, principalmente nós do Nordeste. Não tem como a gente governar dependendo da benevolência do governo federal em destinar recursos e não deixar o Nordeste somente com as migalhas que caem do Sul e Sudeste. Inclusive, é um trabalho pedagógico para o próprio Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, entenderem que não dá para desenvolver um país
dessa maneira, levando todos os recursos, todas as oportunidades para uma só região, uma ou duas regiões. Então a gente precisa lutar contra a PEC da morte, isso aí é inevitável para que haja o crescimento que precisa haver, mas também para que haja uma maior justiça no Pacto Federativo. Veja bem, em relação à educação, Pernambuco tem um problema grave em relação ao salário dos professores. Diferentemente do Maranhão, o governador de Pernambuco, durante a campanha, ele prometeu dobrar o salário dos professores, o que chegaria mais ou menos ao que o Maranhão está pagando hoje. E, na verdade, não dobrou o salário, mal paga o piso quando tem que atualizar o piso. Quando atualiza, somente paga o piso aos níveis iniciais, ou seja, vai achatando o plano de cargos e carreiras, os níveis iniciais vão ficando praticamente a mesma coisa. E, além disso, tem a precarização dos contratos dos professores. Mais da metade dos professores do estado de Pernambuco hoje não são concursados, são contratados temporariamente. E isso é algo que não pode, não é... Isso é algo enfim, não tem condições de você estabelecer uma política educacional para o futuro, você sem ter professores concursados da rede e valorizados também. E fora isso tem que haver um direcionamento para que haja uma diferenciação entre a educação do campo e da cidade com as peculiaridades de cada região. A educação para os povos indígenas, por exemplo, o diálogo com os povos indígenas de Pernambuco é praticamente nulo. Então, isso nós temos recebido as demandas sobre essa questão da educação e estamos elaborando o plano de governo até o começo de agosto, os primeiros 10 dias de agosto a gente deve apresentar. Por exemplo, Pernambuco tem uma parcela grande de escolas integrais, mas essas escolas integrais não podem ser simplesmente um depósito de criança, onde você aumenta a carga horária e deixa os jovens lá o dia todo. Tem que saber a peculiaridade daquele jovem. O jovem do campo não pode passar o dia inteiro na escola. E outra coisa, não é simplesmente deixar na escola aumentando a carga horária e o número de aulas de cada matéria. Tem que ter o turno e o contraturno. O filho do rico estuda numa escola integral e de manhã tem as aulas, de tarde tem as atividades do contraturno. E o que a gente vê acontecendo lá não é isso. Mas claro, a gente vai fazer esse debate, principalmente em relação à situação dos professores. É preciso sanear as finanças do Estado para poder aumentar a margem de possibilidade de contratação, porque hoje a gente está no limite do limite prudencial de gastos com a folha. Então é preciso sim sanear essas contas públicas do Estado de Pernambuco para que a gente possa efetivar, chegar a 100% de contratação efetiva dos professores, mas tem um problema muito grave em Pernambuco, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, em pleno ano 2018, Pernambuco é um estado em que falta água, do litoral até o sertão. E isso não é simplesmente um problema da natureza, é um problema de infraestrutura. Não tem como você falar em desenvolvimento do estado, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, no estado em que falta algo básico para a infraestrutura, que é a água. A RAIS, 20 anos atrás, quando deixou o governo de Pernambuco, deixou o estado 100% eletrificado. Na época era algo que parecia uma utopia. E nós temos que ter a meta de deixar Pernambuco 100% abastecido de água. Tanto para aproveitar a transposição do Rio São Francisco, que existe a possibilidade de aproveitar com a conclusão de adutoras, inclusive obras que estão paradas, algumas das 1.500 obras que estão paradas no estado de Pernambuco, mas também priorizando mesmo, tendo vontade política e não sequer pensando em vender a companhia de abastecimento. E a gente tem que pensar inclusive nas PPPs, se for necessário fazer PPP, a PPP tem que se submeter ao que precisa o Estado e não o contrário, não o Estado se submeter ao que as empresas querem. Então é isso que a gente tem trabalhado bastante e principalmente deixar o Estado 100% abastecido de água. Eu não esperava outra atitude do presidente Lula. Ele tem consciência da responsabilidade que ele tem com a história, do momento político que nós estamos vivendo e que ele está sendo o líder não somente no nosso campo, mas do povo brasileiro, tanto é que está à frente das pesquisas, mesmo com toda essa situação de perseguição que ele está sofrendo.
Então, é possível sim fazer um paralelo. Daqui a 50 anos a gente vai lembrar das atitudes do presidente Lula e ele precisa sim se manter como candidato, manter a denúncia que nós temos feito da prisão política que ele está sofrendo e de toda a parcialidade do poder judiciário que está sendo cada vez mais evidente para o povo brasileiro. Antigamente, a parcialidade se dava na falta de acesso à justiça, na exclusão do acesso ao judiciário, do acesso a ter uma ampla defesa de quem era socialmente excluído. Hoje a parcialidade está se dando também em relação aos líderes que querem diminuir essa injustiça social e isso está muito evidente para a situação. Eu acredito que é de um papel fundamental o que o presidente tem feito e nós temos a obrigação de continuar. Nós que somos parte desse processo de luta da esquerda, do campo progressista democrático, temos a obrigação de continuar nessa frente de luta, defendendo a candidatura do presidente Lula, porque eu tenho certeza de que nós vamos colher frutos mais adiante. É uma quebra de barreiras, né? A gente ultrapassar essa questão de ser mulher, de ser jovem, fazer uma campanha, fazer a militância política sendo mãe de uma criança pequena, também tenho uma filha de 3 anos, também não é fácil, mas faz parte de a gente mostrar que as mulheres podem ocupar os lugares que elas quiserem. E sem dúvida a gente precisa fazer isso, precisa fazer esse debate. Lá no estado de Pernambuco eu acho que está sendo muito bom, porque nunca uma mulher disputou com essa chance real de ganhar a eleição como a gente está tendo. Então está sendo bom para as pessoas se acostumarem com mulher, com criança, nos espaços de debate, para a própria imprensa, tanto da capital quanto do interior. Tem sido também, eu vejo que tem sido uma situação em que eles estão querendo se acostumar e eu espero que se acostumem mesmo e que a gente continue ocupando todos esses espaços. E sem dúvida no nosso governo nós temos que debater a paridade, tem que ter paridade de gênero na ocupação dos cargos de primeiro, de segundo, de terceiro escalão. Isso daí é algo inquestionável e que nós vamos sempre fazer que as pessoas se acostumem sim conosco, ocupando todos esses espaços de poder, principalmente os espaços eleitos democraticamente. A dificuldade que a candidatura sofre é inegável, que é também pelo fato de ser uma mulher que está à frente desse processo. A própria dificuldade em deixar que a candidata tenha interlocução com diversos espaços e enfim, tudo isso é a dificuldade de aceitar, vamos dizer assim, que a candidata vá ter o protagonismo, a interlocução, a liderança desse processo, já mostra que é algo que as pessoas, os homens e as mulheres que estão nesse espaço precisam se acostumar. E a gente está trabalhando pedagogicamente, com calma, com paciência, mas é inevitável vão ter que se acostumar sim com tudo isso. Estamos conversando aí com 5, 6 partidos que devem vir com a gente, sem dúvida alguma, até porque a gente tem que construir essa unidade do campo progressista, a gente está lutando para isso, está caminhando para isso. Já tivemos o apoio do Avante, que vai ter o deputado Silvio Costa como candidato a senador, e estamos conversando com outros partidos ainda. Acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente já vai ter definição de outros apoios. A carta que eu mandei para Lula, aí eu mandei uma foto da minha filha, em uma dos atos que a gente foi. E interessante que eu disse ela para escrever atrás, ela tem 3 anos, ela escreveu o nome Isabel, o nome dela, Maria Isabel. Ela escreveu, também só escrever essa vez, nunca tinha escrito antes, nunca escreveu. Isa atrás, que eu disse para ela escrever para Lula. E mandei 2 fotos de meu avô sendo preso em 64. E quando eu vi a cena, mandei explicando que quando eu vi a cena dele sendo conduzido por aqueles agentes da PF, me lembrou muito aquela cena da prisão de Arraes, porque os dois estavam com o semblante de quem tinha consciência de por que aquilo estava acontecendo, do que é que
representava a prisão deles. Não era uma prisão de uma pessoa, era a perseguição a um projeto que estava afetando aquele andar de cima, sabe? Então, foi algo que ficou sempre na minha cabeça. Quando eu fui escrever para ele, eu mandei as duas fotos. Eu queria mandar um recado agora para o Brasil todo, em nome da maior parte do povo de Pernambuco. Lá nós temos um carinho muito grande pelo presidente Lula, tanto pela pessoa dele, que é simbólico, emblemático para nossa luta, a luta da classe trabalhadora, mas também pelo projeto de diminuição de desigualdade regional e tudo que ele fez pelo nosso estado. E lá a gente está muito confiante, consciente da injustiça que Lula está sofrendo e confiante, persistente, de que nós temos a responsabilidade de estar com Lula nessa luta, resistindo assim como ele. Então, resistam assim como o presidente Lula, e vamos sempre mandar para ele essa energia positiva de que a gente vai conseguir de novo trazer o Brasil para os brasileiros.